Em Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 em diante, existe uma parábola, uma história contada por Jesus, chamada do filho pródigo, um moço que se perdeu, um moço que saiu de casa e desapareceu da família e ele entrou numa espiral de queda e ele bateu os pés no fundo do poço. Essa é a história de muita gente que se perde nas suas referências, que se perde nos seus vínculos, que se perde nos sonhos, nos propósitos. E estar perdido é muito ruim. Tempos atrás, eu e a Cléia, minha esposa, voltávamos da igreja e aqui nas imediações do campus nós vimos um movimento estranho na rua, os carros parados, passando lentamente porque um cachorro enorme, um cachorro bonito, tinha sido abandonado ali no anel externo do campus. E o cachorro estava aturdido, o cachorro estava tenso, e ele corria numa direção, quando ele percebia que não estava indo para lugar nenhum, ele voltava para outra direção, no meio do asfalto, tudo indicava que ele não tinha o hábito de andar no meio dos carros, de atravessar a rua, provavelmente era um cão caseiro, e ele foi largado ali. E nós então paramos o carro, minha esposa tinha umas bolachas, uns biscoitos na bolsa, e ela tentou se aproximar, e ele tremia de estresse, agoniado, mas à medida que ela se achegava, ele corria dela. E a gente ia atrás, e quanto mais a gente tentava se achegar ao cão, mais ele corria da gente. Nós fizemos umas 4 tentativas de pegar o cachorro e tentar trazer para nossa casa, mas a gente voltou frustrado porque o cachorro não se permitiu ser ajudado. E essa é uma das dificuldades quando a gente está perdido. Às vezes é não admitir, não entender que a gente precisa de ajuda. Quando a gente está literalmente fora, né, fora da verdade, fora da referência, a gente fica como esse cachorro. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo. E todo mundo que se achega, ao invés da gente, estender o coração, a gente tem medo da aproximação, a gente tem medo do estranho, a gente tem medo da ajuda. E aí quanto mais a gente entra nessa espiral do perdido, mais distante a gente fica da solução. A gente voltou para casa, mas a gente ficou com esse cachorro na mente muitos dias. Eu passei outras vezes pelo caminho, na esperança talvez de ver o cachorro vivo ou morto, mas o cachorro sumiu dali. E provavelmente alguém conseguiu o que nós não conseguimos. Ele deve ter sido levado para a casa de alguém. O filho pródigo entendeu que estava perdido. O filho pródigo entendeu que ele embarcara numa canoa furada e que ele precisava de voltar para casa. E uma das coisas que a gente precisa, se quiser, engatar numa solução, se a gente quiser realmente partir para um acerto da nossa vida, é admitir que a gente deu alguns passos errados e que a gente precisa de ajuda e que eu preciso voltar para algumas coisas de onde eu saí. O filho pródigo fez isso. Ele mesmo. Não esperou o pai ir atrás. Ele não precisou correr atrás dele. Ele disse, eu vou ter com meu pai. Eu vou dizer que pisei na bola. E eu quero uma nova oportunidade. Se você estiver perdido, se você estiver sem rumo, a primeira coisa que você faz eu preciso de ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus te abençoe.